sempre estão nas nossas, são amigos do perno, e não fala irlandês, mas ele fez. O senhor presidente fala a sério? Eu digo, eu preciso. Certeza. Estávamos em sua casa.
Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Fundação Carlos Gulbenkian. É para nós um grande gosto e uma honra podermos acolher a iniciativa do PEN Clube Português e saúdo naturalmente a sua presidente, a doutora Teresa Martins Marques, e dar nota de que procuraremos, nesta cerimónia, sobretudo, salientar aquilo que de mais importante nós temos de referir, que é o elogio à criação literária, o elogio justamente aos elementos fundamentais que constituem, no fundo, a razão de ser da designação de uma instituição internacional cujos 100 anos celebramos há dias, concretamente num dia que a nós, portugueses, nos diz muito também, o dia 5 de outubro de 1921. Aí ocorreu a fundação por Catherine Amy Dawson Scott, ligando a referência ao instrumento da escrita aos poetas, ensaístas e novelistas. Portanto, uma ligação feliz entre o instrumento da escrita e a ligação entre os criadores. São só as boas-vindas neste momento, não vos tiro mais tempo, uma vez que vou passar à nossa Presidente para podermos então iniciar as nossas tarefas, que é, obviamente, salientar e premiar quem merece e quem foi premiado pelo PEN Clube. Muito obrigado, sejam bem-vindos e dou a palavra à doutora Teresa Martins Marques. Sim, muito boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença e agradeço a vossa coragem. Confiam nas máscaras, confiam nas vacinas e não tiveram medo de sair de casa. E isto é muito importante, porque estas sessões públicas muitas vezes perdem por ter pouco público e na realidade fico felicíssima por ver que são pessoas corajosas e que dão a cara, mesmo com máscara, pelo PEN. Agradeço, evidentemente, à Fundação Carlos Gulbenkian, aqui representada, na pessoa do meu velho amigo, ainda que novo, mas velho amigo, Oliveira Martins, que tenho o gosto de dizer que se fez sócio do PEN pela minha mão em 2019. O PEN estava realmente a precisar de nomes de referência, a condizer com a instituição, que é uma instituição muito prestigiada, que reúne escritores de 152 países, a maior e mais importante organização internacional de escritores. Outros comentários farei na altura em que chegarmos à apresentação do livro e, neste momento, tenho a dizer-vos que estava prevista a intervenção do Sr. Diretor da DESLAB, o Dr. Silvestre Lacerda, que me comunicou que teve um impedimento de última hora, que vai chegar, mas que prescindia da intervenção dele. E assim se fará. E então passamos
ao fundamental desta primeira parte, que é a entrega dos prémios, e esta primeira parte, portanto, está dividida pelos géneros literários, naturalmente. Vamos reunir aqui os premiados de 2020 e os de 2021. Em 2020, por causa da pandemia, não pudemos fazer a cerimónia. Em todo caso, os prémios funcionaram e os premiados receberam nas suas próprias contas, em devido tempo, o que era devido. Mas entendemos que os devíamos chamar para toda a gente saber quem são e, de alguma maneira, ser uma forma de homenagem que lhes prestamos. E tenho para eles também a oferta deste livro do centenário. Então vamos começar pela poesia e vou dar a palavra à nossa professora doutora Rita Marnoto, que vai falar justamente sobre o premiado de 2020, que foi o poeta Nuno Júdice, e pela premiada do presente ano, Hélia Correia, a qual está doente e que me disse que se faria representar pelo seu marido, companheiro, como ela costuma dizer, Jaime Rocha. Creio que ainda não terá chegado. Já está cá o Jaime? Está ali o Jaime, sim, senhora. E, portanto, tem a palavra a senhora professora a doutora Rita Marnoto. Senhor professor doutor Guilherme de Oliveiras Martins, estimado anfitrião, senhora presidente do PEN Clube Portugal, doutora Teresa Martins Marques, caros e caras vencedores e vencedoras dos prémios PEN destes anos, caros e caras presentes. A todos apresento os meus cordiais cumprimentos nesta sessão, que é uma sessão dupla, como recordava a senhora Presidente do PEN, e que é também, com certeza, uma sessão de regozijo múltiplo. O regozijo do encontro, depois de todo este tempo passado. Começo pelo prémio de 2020, atribuído a Nuno Júdice e ao livro O Coro da Desordem, por um júri formado por Luís de Castro Mendes, Margarida Braga Neves e por mim própria. O júri considerou que este é um livro que experimenta, na voz do poema, as vozes do sujeito poético e as vozes de quem o lê, numa polifonia íntima que dimana de grandes arquétipos: a natureza, os ciclos do tempo, o labor humano, o sonho, a arte, o amor e a morte. É no encontro entre viagens, figuras históricas ou sonoridades que se inscreve um coro de discursos que não fica situado nem no lado de cá, nem do lado de lá, sem que seja unicamente o leitor a apropriar-se do poema ou o poeta a construir-se em poema. Um mais além do discurso vai traçando os seus limites, fazendo do leitor um cúmplice nas suas indagações, quer se trate de irrisão crua, quer se trate da alegria franca do poetar. Essa alegria que transcende o poema perpassa o riso do fantasma, mas emerge também em Nuno Júdice de um outro grande espaço para além do poema, que é o amor. O fantasma do amor não conduz à irrisão, mas vai transcender o poema de um modo ao mesmo tempo mais simples e mais perigoso, porque é a ausência da amada, tanto mais desaparecida quanto mais invocada na firme potência do seu corpo, que relativiza e deprecia o poema na sua inanidade sonora.
a poesia de Nuno Giudice tem a riqueza única de construir o seu objeto no mesmo movimento em que o põe mais radicalmente em questão. De enunciar o poema ao mesmo tempo que torna mais difusa e indecidível a sua própria voz. E tudo isto evoca aquela sagacidade lúdica, alheia, perfeita, que só pode vir do fantasma dos sentidos, da sombra de um coro de vozes, ou do coro da desordem, e que recebe o Prémio de Poesia PEN 2020. Penso que talvez deva seguir E avançar mais um ano. Exato, a sua intervenção e depois chamaremos então os dois premiados. E passando então ao Prémio PEN Poesia 2021, com um júri constituído por Ana Mafalda Leite, Margarida Braga Neves e por mim própria, que decidiu atribuir o prémio a Hélia Correia, Acidentes. Considerando muito particularmente a organicidade poderosa do conjunto de poemas nele reunidos e o modo como cada peça estabelece um diálogo denso e granular com todas as outras peças que formam o livro. Revê-se nessa organicidade a forte coerência e a refinada constância das linhas temáticas que atravessam as suas páginas. Nelas são exploradas sucessivas modulações de tempos, geografias e formas de expressão artística, da música à dança, que vão expandindo e sublimando as ressonâncias líricas de uma poesia que assim abraça o universo, num movimento que se eleva a um nível cósmico. Da mesma feita, há que destacar, neste livro de Hélia Correia, a capacidade de aproximação ao leitor e à leitora, que é, afinal, mais uma peça dessa organicidade. Desprende-se, em cada verso de Hélia Correia, da voz que cria um envolvimento expectante, continuamente suspenso e dilatado, retido e propagado, para se projetar por figuras, situações e entrachos que emanam de uma nostalgia primordial, desde logo sublimada na agudeza de um título que inscreve a acidentalidade numa busca existencial e telúrica. Esses acidentes, é o título do livro, distinguidos com o Prémio PEN Poesia 2021. Muito obrigada. Chamamos então o poeta Nuno Giudice e o representante da Hélia Correia, o nosso querido amigo Jaime Rocha. Tenho o gosto de lhe oferecer este exemplar e parabenizar uma vez mais pelo seu belo prémio. Muito obrigada. Faz favor. Agradeço a sua presença. Agradeço a sua presença e o livro de oferta. Muito obrigada. Então, vamos passar então para os prémios de ensaio. E tem a palavra a coordenadora do Prémio de Ensaio 2020, professora Fernanda Mota Alves. Boa tarde. Começo por saudar o professor doutor, peço desculpa, Guilherme de Oliveira Martins. Isto é assim, acontece sempre quando as pessoas estão nestas situações públicas. E a professora doutora Teresa Martins Marques, a quem agradeço que me terem-me dado a ocasião de
apresentar estas obras premiadas. E serei breve, quero também saudar a assistência, com certeza, sobretudo, e em primeiro lugar, os premiados, serei breve, de acordo com o que me foi pedido. Concorreram ao Prémio de Ensaio PEN 2020 mais de 3 dezenas de obras, de natureza diversificada, obras filosóficas, historiográficas, jurídicas e políticas, humorísticas, de análise cultural ou literária, apresentando, portanto, um amplo leque de temáticas e de opções de escrita. Neste contexto, mereceram ao júri, constituído por Fernanda Gil Costa, Miguel Serras Pereira e por mim própria, dizia eu, mereceram ao júri particular atenção à importância cultural dos temas escolhidos e à qualidade da escrita. Chegou-se assim à identificação de 2 obras a ser premiadas ex aequo. Uma contramúsica, Novos Ensaios Liansolianos, escrita por João Barrento, e Walter Benjamin, Melancolia e Revolução, da autoria de Maria João Cantinho. Como João Barrento afirma logo nas primeiras linhas de Uma Contramúsica, Novos Ensaios Liansolianos, este é o novo estado da arte sobre a obra e o universo de Maria Gabriela Liansol, 11 anos passados sobre Na Dobra do Mundo, Escritos Liansolianos, publicada em 2008. Assim, tenta o autor dar conta de como a reflexão intensa e contínua sobre a obra édita e o conhecimento, entretanto aprofundado através do espólio, ampliaram e transformaram a visão abrangente do intempestivo universo de Liansol. O que sobressai neste novo livro de ensaios é a forma como o percurso da escritora abre, em contracorrente, uma senda iluminante sobre a escrita que vai publicando ao longo de anos de intensa criatividade, ao mesmo tempo que lança pontes entre tempos e espaços e tece uma sólida rede de ecos, contágios e reverberações entre todas as vozes que a sua prodigiosa escuta integrou e fez vibrar numa obra, a todos os títulos única, na literatura contemporânea em língua portuguesa. Walter Benjamin, Melancolia e Revolução, é uma obra que contribui para o conhecimento de aspectos centrais no pensamento e na obra de Walter Benjamin. Maria João Cantinho propõe uma análise desenvolvida a partir da reflexão sobre a especificidade do projeto messiânico que na obra deste pensador se manifesta e que, a partir de determinado momento, se cruza com o materialismo dialético. Tomando em conta a importante referência a montante da tradição do messianismo judaico, mas também do pensamento filosófico do primeiro romantismo alemão, neste estudo se apontam os corolários daquele cruzamento, presentes num novo entendimento do tempo e da história, caracterizados pela sua natureza fragmentária e descontínua, e da própria linguagem, na possibilidade da catástrofe e na revolução como momento disruptivo. Muito obrigada. Chamo o escritor João Barrento, tenho o gosto. Tenho o gosto de lhe dar os parabéns, não? Tenho o gosto de lhe oferecer um livro também e de, uma vez mais, contarmos consigo nesse belíssimo projeto que tem sobre Maria Gabriela Liansol. Temos imenso gosto. A ensaísta Maria João Cantinho vem de longe, disse que provavelmente não ia conseguir chegar a tempo, mas estará depois connosco na segunda parte, ela há de vir, e pediu para chamarmos o editor, caso ele esteja aqui presente. Faz favor, tenho o gosto de lhe oferecer, e sei que ela lhe vai oferecer este livro a si, porque ela já o tem, e tenho o gosto de ver também como é que nós fizemos este trabalho e de dar os parabéns por ter editado esta obra. Muito obrigado. Tenho muito gosto. Então, vamos ao prémio de ensaio de 2021, que foi coordenado pelo professor Dr. Mário Velar, a quem tenho o gosto de dar a palavra.
Senhor Professor Guilherme de Oliveira Martins, Senhora Presidente do PEN Clube Portugal, Sra. Doutora Teresa Martins Marques, prezados galardoados, prezadas galardoadas, prezados membros do júri, minhas senhoras e meus senhores, gostava de apontar 4 aspectos nesta breve intervenção. Em primeiro lugar, o elevado número de obras concorrentes ao prémio de ensaio e a elevada qualidade registada no número de obras que constituíram a shortlist. Em segundo lugar, queria agradecer aos membros que integraram este júri, Cristina Costa Vieira e Miguel Serras Pereira, pela disponibilidade e pelo empenhamento que tiveram em todo o processo, que foi particularmente complexo. Em terceiro lugar, gostava de me referir o júbilo que foi para nós poder atribuir o prémio por unanimidade a José Gil pela sua obra O Tempo Indomado, publicado pela editora Relógio d'Água. Em quarto lugar, apresentar a breve fundamentação. A fundamentação desta nossa decisão decorre da robustez e singularidade do pensamento exibidas pelo autor, ao longo de um percurso hermenêutico rigorosamente fundamentado em todos os seus momentos, e da complexidade do tópico, chamemos-lhe tese, que o motiva. E cito: toda a arte é arte do momento. No desvendar nas palavras de José Gil, caos sensível, ressalta um impulso analítico onde o autor evoca diferentes solos artísticos num espaço entre, crendo no filósofo irlandês William Desmond, eventualmente devedor do conceito de metaxo platónico, cito de novo José Gil, metastabilidade no intervalo entre caos e linguagem, e na constante interpelação de vozes fortes do pensamento filosófico ou estético. Muito obrigado. É para nós um gosto, podermos atribuir este prémio, que não é a primeira vez que estamos em júris em que efetivamente foi premiado, nomeadamente nos críticos literários, com um ensaio também fantástico sobre Fernando Pessoa. E tenho também o gosto de oferecer este nosso livro, Os Dias da Peste. Muitíssimo obrigada e muitos parabéns. Passamos então para o terceiro prémio, que é o prémio de narrativa, e vamos começar pelo de 2020. A coordenadora foi a professora doutora Teresa Sousa de Almeida, que está presente, mas que nos mandou o seu texto, e eu peço à minha colaboradora e co-organizadora dos Dias da Peste, a Rosa Maria Fina, para fazer o favor de ler o texto da professora Teresa Sousa de Almeida sobre a obra de Francisco José Viegas. Então, boa tarde. Passo então a ler o texto enviado pela professora Teresa Sousa de Almeida. O júri do Prémio PEN Narrativa, constituído por Teresa Sousa de Almeida, António Apolinário Lourenço e Sérgio Paulo Guimarães de Sousa, decidiu por unanimidade atribuir o prémio ao livro de Francisco José Viegas, A Luz de Pequim, da Porta Editora, pelas razões que se passam a enunciar. Esta obra transcende o género policial a que parece pertencer, sendo um romance denso e profundo que faz um retrato desencantado do Portugal rural e urbano do Norte, desde o final do século XX até à nossa época, através da história de uma velha geração que militou na resistência ao Estado Novo, tendo visto os seus sonhos desfeitos anos depois da Revolução de Abril. Foca as transformações sociais do país,
cuja modernização apressada parece ter deixado para trás velhos métodos e valores antigos, sem que nada de novo fosse acrescentado. Perante o olhar perplexo e melancólico do detetive Jaime Ramos, que cada vez se sente mais ligado a uma outra época, incompreendida pela geração mais nova, em plena ascensão até ao momento de uma eventual queda. A descrição de paisagens naturais e de diferentes ambientes sociais, num quadro multifacetado, enriquece esta narrativa, onde o olhar sobre o exterior dialoga com o intimismo, focando sentimentos escondidos e utilizando sempre uma ironia subtil e sofisticada. O júri sublinhou a densidade psicológica das personagens, a capacidade que o escritor demonstrou em retratar em poucos traços personalidades e diversos tipos, bem como a forma como a história está construída, prendendo a leitura da primeira à última página. Finalmente, teve em conta a caracterização cuidada de várias classes sociais e de grupos marginais, desde o submundo do crime e da droga até à aristocracia e à alta burguesia, com toda a sua teia de cumplicidades. Obrigada. Tenho o prazer de chamar o escritor Francisco José Viegas, que há muito tempo criou esta personagem, e que também já tive o gosto de fazer parte de um júri em que teve um prémio, também com esta personagem. Esta personagem deve-lhe muito, não deve? Acho que lhe deve agradecer. Exato, deve-lhe muito, assim. E tenho o gosto de lhe oferecer também o nosso livro Os Dias da Peste. Muito obrigada. Muito obrigada. E então, chamo o coordenador do Prémio de Narrativa 2021, o Sr. Professor Dr. António Apolinário Lourenço, da Universidade de Coimbra. Como devem ter reparado, os nossos coordenadores são das mais diversas universidades do país, que nós não centralizamos tudo em Lisboa. Faz favor, tem a palavra. Caro Dr. Guilherme de Oliveira Martins, cara Presidente do PEN, caros membros do júri, premiados, minhas senhoras, meus senhores, em primeiro lugar, quero agradecer ao PEN, na pessoa da sua Presidente, a doutora Teresa Martins Marques, o convite para fazer parte do júri dos Prémios PEN Club. Agradeço também aos meus colegas de júri, Luís Naves e Sérgio Guimarães de Sousa, sem esquecer a doutora Teresa Sousa de Almeida, que coordenou o júri de 2020, do qual também fiz parte. Quando o PEN Club publicitou no Facebook a lista de obras finalistas de 2021, houve alguém que censurou o facto de só terem sido contempladas editoras com poder mediático, quando fora delas havia outras que também editavam bons autores. Confesso que, quando acabei de ler o romance Os Vivos e os Outros, se me perguntassem qual a editora que o tinha publicado, naquele momento não saberia dizer. Sabia apenas que tinha terminado a leitura de um excelente romance e que me encontrava perante um potencial finalista ou mesmo vencedor do Prémio de Narrativa de 2021. Que me perdoem as editoras, que não têm vida fácil num país tão pequeno e tão pouco dado à leitura como o nosso, mas o critério de avaliar uma obra em função de quem o editou é claramente, neste contexto, um não critério. Tão bem quase o não critério é, para mim, o nome do autor e a sua biografia, porque os prémios PEN Club destinam-se a avaliar obras e não autores. Precisamente as melhores obras, poéticas, narrativas, ensaísticas, publicadas no ano anterior à atribuição do prémio. Fiz parte, nos últimos 2 anos, do júri do Prémio de Narrativa e isso permitiu-me constatar que a narrativa de ficção portuguesa, e em particular o romance, atravessa um excelente momento criativo e que várias das obras apresentadas tinham qualidade suficiente para aspirar ao prémio final. No corrente ano, a escolha recaiu, como é sabido, e por unanimidade, no já referido romance da autoria de José Eduardo Agualusa, que vive, ou tem vivido, ou viveu, na ilha de Moçambique, cenário principal da obra protagonizada por uma personagem denominada Daniel Benchimol, que é, e sobretudo não é, uma transposição ficcional de Agualusa. Igualmente nascido no Uambo, em 1960, tendo como autor um passado ligado ao jornalismo e residindo também na ilha de Moçambique, Daniel é o twin brother que ficou mais baixinho por lhe faltar o talento literário de José Eduardo, mas que o José Eduardo fez crescer até ao paraíso da ficção.
É nessa ilha, portanto, que decorre a ação do romance, coincidindo com a realização de um festival literário africano, no qual estão presentes escritores representativos de vários países, sobretudo de Angola, Moçambique e Nigéria, a maioria dos quais oriundo da diáspora africana na Europa e na América. A Agualusa recorre à simbologia da ilha, tão presente na literatura ocidental e também na lusófona, para criar um espaço romanesco, mágico e utópico, que pretende resistir, qual cápsula do tempo, e a expressão é de uma entrevista de José Eduardo Agualusa, ao avanço da realidade e do progresso tecnológico. Enquanto se realiza o festival, na ilha, que é sucessivamente designada por paraíso, inferno e purgatório, o mundo é sacudido por duas catástrofes. Um dilúvio que ameaça acabar com a África continental e um ataque nuclear em Israel que se vem a descobrir ser obra de judeus ultra-ortodoxos. A ilha fica, entretanto, isolada do mundo, privada de internet, energia elétrica e telefone durante vários dias e sem poder estabelecer qualquer contacto com o exterior. Perante a inacessibilidade virtual e física do continente africano e do mundo, pois fica também intransitável a ponte que liga o território insular ao continental, alguns dos escritores presentes no festival e uma parte dos habitantes da ilha acreditam que o mundo acabou e assiste-se a uma rebelião de várias personagens contra os seus criadores, que afinal são também personagens da irrealidade real que o romance de Agualusa constitui. Ambiguamente tocado pela aura de um realismo mágico deslocalizado da América Latina para a África subsaariana, o romance Os Vivos e os Outros deve ser simultaneamente entendido como uma alegoria da criação literária e o questionamento do destino da África e do mundo, empreendido por uma geração intelectual profundamente marcada pela herança cultural europeia, mas que não deixa de ser sensível aos mitos e aos valores da sua ancestralidade africana. Chamo o escritor José Eduardo Agualusa para ter o gosto de lhe entregar o prémio e dar os parabéns pelo seu belíssimo trabalho. E oferecemos duas apostas. É um gosto, José Eduardo Agualusa, pelo connosco. Todos os premiados que não fazem ainda parte do PEN Clube Portugal, tenho o gosto de os convidar publicamente a fazerem parte do nosso clube. É um convite que eu quero fazer em público. Outras pessoas que queiram eventualmente tornar-se nossos sócios, é contactar-nos, que com toda a certeza os acolhemos. E terminada esta primeira parte dos prémios, eu quero agradecer às editoras, que sem o trabalho das editoras nós não conseguimos realmente manter a literatura. E contamos com mais obras nos próximos anos, porque efetivamente o Prémio PEN, ainda que não seja financeiramente dos mais voltados, nós gerimos as verbas que a Secretaria de Estado da Cultura nos dá. Também não podemos exigir muito mais, dado que o orçamento para a cultura é de 0,25%. E, portanto, estamos todos de parabéns nesse sentido. Penso que o Prémio PEN vale mais do que propriamente o dinheiro que ele oferece aos premiados. Vale o prestígio da instituição. E a instituição é realmente meritória. E poucas duraram 100 anos, nós sabemos disso. Então, poderíamos passar, se o Dr. Guilherme de Oliveira Martins permitir, à segunda parte, portanto, a apresentação do livro comemorativo do centenário do PEN Internacional, Os Dias da Peste. Ora, muito boas tardes a todos, mais uma vez, e dar nota de que celebrar 100 anos de uma instituição como o PEN Internacional, 100 anos que nos levam
a 1921, outubro, é naturalmente algo, como a doutora Teresa Martins Marques já nos disse, algo que corresponde a um ato de persistência, um ato de determinação, uma vez que cuidar da literatura, da poesia, do ensaio, das novelas e narrativas, para nos reportarmos aos 3 elementos que inspiraram a fundadora do PEN a encontrar esta feliz designação. Acontece, porém, que o centenário do PEN coincidiu com uma circunstância absolutamente inesperada. É uma circunstância que inédita, nenhum de nós esperava no início de 2020 que pudéssemos ter este ano de incertezas, ano de doenças e, sobretudo, um ano que nos apanhou de surpresa. E apanhou de surpresa, já que, ao encontrarmos esta pandemia, nós começámos por ser surpreendidos pela Organização Mundial de Saúde quando, nos primeiros dias de março de 2020, declarou a pandemia. Nós não sabíamos o que é que isto significaria. A história relata-nos muitas circunstâncias dramáticas, designadamente a grande peste europeia do século XIV, mas, apesar do século XIX ter sido pleno de enfermidades, pleno de situações muito complexas, mas não estávamos de todo habituados a esta circunstância. É curioso, todos nós nos lembramos. Em primeiro lugar, parece que o início de março de 2020 é algo muito distante na nossa memória. E, no entanto, poucos dias após essa declaração, surgiram os especialistas. Uma figura extraordinária, os especialistas, e que nos disseram as coisas mais extraordinárias relativamente ao que iria acontecer, dividindo-se em 2 grupos, como sempre encontramos, os pessimistas e os otimistas. Mas é curioso ver aqueles que disseram que duraria pouco esta pandemia, duraria muito pouco. Enganaram-se rotundamente, como se enganaram também os estatísticos, como já se tinham enganado na grande crise financeira de 2008. Fizeram projeções lineares sobre o progresso e sobre a riqueza. E confundiram os estatísticos, num primeiro momento, a criação de moeda com a criação de riqueza. E todos sofremos, pela primeira vez, os efeitos das projeções lineares. Novamente, as projeções lineares. Para uns, a crise iria passar rapidamente. Para outros, iria certamente chegar a números absolutamente astronómicos. Conhecemos as circunstâncias, conhecemos a necessidade que tivemos do confinamento. Eu devo explicar-vos que a palavra confinamento,
quando nós a recordamos, tem um precedente muito preocupante, não é? Nós lembramos do confinamento italiano dos anos 30. Aí se usou a palavra, não é? O confinamento. Confinamento não para nos protegermos diretamente de uma doença, como a pandemia, mas justamente para nos limitarmos relativamente a algo de muito mais fundamental, que é, afinal, a liberdade de criação, a livre circulação das ideias. E, justamente, a questão perante a qual nós nos encontramos, perante a incerteza da pandemia, obviamente que vos falei dos otimistas, falei dos pessimistas, falei das projeções lineares, falei de tudo isso, mas houve, apesar de tudo, e julgo que nós aqui nos identificaremos com essa ideia, houve aqueles que tiveram consciência de que estávamos a brincar com o fogo há muitos anos. Continuamos a brincar com o fogo e que, brincando com o fogo, as consequências são sempre consequências inesperadas, difíceis, ameaçadoras. Em boa hora, a nossa Presidente entendeu que, ao celebrar o centenário do PEN Internacional, a melhor maneira seria, em vários registros, nós lançarmos o desafio de pensar, refletir os dias da peste. E pensar e refletir os dias da peste constituiria, no fundo, compreender exatamente as finalidades, as principais finalidades que o PEN Clube assume. Aos membros do PEN cabe sempre usar a influência que tiverem em benefício da boa compreensão e respeito mútuo entre as nações. Obrigam-se a comprometer-se empenhadamente no combate pela expulsão de ódios de origem racial, de classe ou nacional e a ser paladinos do ideal de uma humanidade a viver num mundo em paz. É este o desafio perante o qual nos encontramos. E perante este desafio, nada melhor do que lançar a ideia de escrevermos sobre a peste, os dias da peste. E encontramos aqui exatamente o melhor elogio relativamente àquilo que não pode ser esquecido. E o elogio relativamente à importância das ideias, à importância da livre circulação das ideias, à importância, afinal, de mesmo confinando-nos, libertarmos-nos dos perigos do confinamento. Esta é a questão. E é esta a questão que nós encontramos nos vários registros, nas várias respostas, muito diversas, que aqui encontramos. E, nesse sentido, devo agradecer à nossa Presidente esta ideia, porque refletir sobre os dias da peste é, naturalmente, podermos refletir sobre ameaças que não vão terminar no dia em que nós nos libertarmos desta situação. Porquê? Felizmente, a evolução científica permitiu que, em tempo recorde, tivéssemos uma vacina, ou várias vacinas. A vacina. Porquê? Porquê este tempo recorde? Porque a evolução científica tinha permitido, noutros domínios, chegar à compreensão daquilo que era uma doença com que nós não sabemos lidar. E continuamos a não saber lidar. Quantos dos meus amigos cientistas
cientistas no domínio da medicina, cientistas no domínio da farmacologia, disseram: nós estamos a lidar com algo que não conhecemos. Algo que tem efeitos absolutamente surpreendentes, a ponto de passar quase despercebido da parte de muitos, ou relativamente a muitos, e ser mortal relativamente a outros. Esta é a questão crucial. E esta questão crucial leva-nos justamente a reler, como muitos de nós relemos. Eu suponho que todos nós relemos. Eu, a certa altura, descobri que lá tinha 3 livros do Camus sobre a peste, não é? Eu não tinha percebido que tinha tantos, não é? Que tinha tantos. E eram poucos, porque eu tive, naturalmente, que distribuir aos meus amigos. E nós começámos a ler. Porquê que eu digo começámos a ler? Começámos a ler os primeiros passos daquilo que Camus nos diz. Como é que as coisas surpreendentes se manifestam? Aparentemente de mansinho, com sinais que parecem até contraditórios, mas que depois começam aparentemente a fazer sentido e depois deixam de fazer sentido outra vez. Como a literatura. A literatura e a vida, afinal, representa exatamente essa necessidade que temos de percebermos que vivemos num mundo perigoso. E vivendo num mundo perigoso, nós temos de ter consciência de que a criação e a inovação são a única maneira que temos de, em primeiro lugar, cuidar, encarar o medo. Todos lemos ainda, muitas vezes, crianças, nos contos populares, aquela criança que tinha perdido o medo, que não tinha medo, e que foi ao mundo em busca do medo. É um conto extraordinário que todos nós recordamos, sobretudo porque termina da maneira mais extraordinária, porque, de facto, não tendo medo, indo à procura do medo pelo mundo, foi um episódio absolutamente banal, que levou à tomada de consciência dessa diferença entre ter medo e não ter medo. Ora, justamente, a grande questão perante a qual nos encontramos na criação é essa mesma. É de percebermos, estarmos atentos a esse sinal subtil que nos permite entender, afinal, que o medo é uma forma de defesa, que o medo é uma forma de prevenção e que, simultaneamente, é também um incentivo à capacidade que não podemos deixar de ter de não ser indiferentes relativamente aos outros que estão ao nosso lado. E essa é uma das grandes lições destes dias da peste, de todas as pestes que, infelizmente, irão ocorrer. E eu digo, infelizmente, irão ocorrer por uma razão simples. É que o perigo não desaparece, o medo não desaparece. E é a subtileza, é a distinção, justamente, entre aquilo que é claro e inequívoco e que nos suscita o medo. Chesterton dizia: os fantasmas dos castelos da Escócia morreram no dia em que morreram os homens e as mulheres que neles acreditavam. É assim. E, no entanto, que los hay, como las brujas. Ora, é justamente essa a questão crucial. E descobrimos 2 coisas. Descobrimos, em primeiro lugar, que a tal crise financeira de 2008, tremenda, não é? Em que se confundiu a criação monetária com a criação de riqueza. E esta diferença é a diferença absolutamente fundamental, que é a diferença entre a ilusão e a realidade. E qual é a diferença entre a ilusão e a realidade que a literatura nos dá? A diferença entre a ilusão e a realidade é a capacidade criadora. É a capacidade de podermos criar alguma coisa. E, justamente, política económica, política social,
política cultural, política educativa. Tudo depende, afinal, da capacidade que tivermos de estar atentos e de cuidar. O cuidado. Descobrimos isso. E descobrimos isso de uma forma dramática tantas vezes. Aquelas famílias que se organizaram para poder levar à casa das pessoas que estavam confinadas e verdadeiramente confinadas os alimentos de que tinham necessidade, os medicamentos que eram indispensáveis para a sua sobrevivência. Nos últimos dias, certamente que se aperceberam disso, verificámos duas coisas contraditórias. A realidade é sempre contraditória. Por um lado, tivemos a faixa etária entre os 70 e os 90 anos que foi profundamente dizimada, profundamente afetada pela doença. Mas hoje, ao vermos os últimos censos, verificamos que temos mais pessoas em Portugal com mais de 100 anos. Vejam bem a contradição das coisas. Significa, afinal, que tivemos de encarar como naquele dia, naquele primeiro capítulo da obra de Camus, encarar essa realidade inesperada que nos atingia, que nos atacava e que se desenvolveu. Em que momento estamos, não sabemos. Continuamos a não saber. Recordo apenas que há 100 anos atrás, na pneumónica, antes da pneumónica desaparecer como por encanto, e não havia vacina, e não houve nessa altura vacina, houve um agravamento súbito da doença. E, depressa, a doença desvaneceu-se. Doença que nos levou a referências fundamentais. O nosso Amadeu Sousa Cardoso, quanto podia ter criado mais, se não fosse... Recordo, todos nós recordamos isso. Amadeu Sousa Cardoso morre quando vai para o confinamento e diz assim: eu agora vou-me proteger, que é para ver se consigo durar um pouco mais tempo. E vem, inesperadamente, a doença. 1/3 da população sobreviveu à grande peste europeia do século XIV. Vejam o que é não ter vacinas. Vejam o que é não ter ciência. Mas esta é a realidade perante a qual nós não podemos iludir-nos, por uma razão simples. É que continuamos a não saber. Por isso, estamos na 3ª dose das vacinas. Para quem? Há opções, estão a ser tomadas para protegermos-nos. Talvez nos protejamos. Mas, simultaneamente, todos nós, nesse medo real que não podemos esquecer e que exige a nossa atenção e o nosso cuidado, vemos o gelo do Ártico a derreter. Dramática situação. Dramática situação. Aquilo que ocorre no gelo do Ártico que está a derreter e que nós vemos cair em placas é exatamente o mesmo que levou à transmissão de um vírus de um animal para os humanos. Eis porque a atenção relativamente às ameaças da biodiversidade, a atenção relativamente à destruição do meio ambiente. Tudo isto nos vai obrigar exatamente, em primeiro lugar, a voltar a ser capazes de viajar pelo mundo em busca do medo e em busca desse pequeno sinal que nos leva a termos de nos prevenir. Mas, simultaneamente, temos de nos prevenir. Temos de garantir a segurança nossa e dos outros. Temos de assegurar que, de uma vez por todas, respeitemos a Carta do PEN, quando diz que há responsabilidades que a todos
que em todos impendem e que não podemos esquecer. E essas responsabilidades têm a ver com a peste, têm a ver com as ameaças, têm a ver com o medo, mas, sobretudo, têm a ver com uma exigência absolutamente crucial. Sermos capazes de voltar a olhar-nos olhos nos olhos. E olhando-nos olhos nos olhos, poder naturalmente compreendermos-nos melhor. Esse é um desafio absolutamente insuspeitável. E se repararem bem, aqueles que lerem uma por uma as páginas deste volume vão encontrar a cada passo não sinais de desespero, mas sinais de esperança. Sinais de esperança que têm a ver, no entanto, com sinais de responsabilidade, sinais de atenção, sinais que nos levem, afinal, a entender que, para compreendermos-nos melhor, temos que voltar a olhar-nos olhos nos olhos. E olhar nos olhos é pensar nas escolas, nas nossas crianças. Não é possível ensinar ou aprender a ler à distância. Não é possível, materialmente. E temos que encontrar o modus vivendi necessário a podermos olhar nos olhos. Mas a minha última palavra é para algo de muito mais simples. Olhos nos olhos, mas simultaneamente a capacidade de nos poder cumprimentar de mão aberta e mão livre, porque essa mão aberta e mão livre, que há quantos séculos é símbolo da confiança, representa, no fundo, não que não temos armas escondidas, não que não termos um veneno escondido, mas a capacidade de nos darmos uns aos outros como fatores de confiança e fatores de esperança e de liberdade. Muito obrigado. Solidariedade de alguém que vive o PEN no seu dia-a-dia. Um dia-a-dia que eu sigo há muitos anos e tem em mim uma das suas mais fiéis admiradoras e sabe. É difícil encontrar num único discurso, numa única lição, tantas lições. E estamos imensamente gratos pela sua intervenção. Penso que os presentes da sala me acompanham nisso. Eu vou dar agora a palavra a uma pessoa também muito especial, que é a doutora Maria do Sameiro Barroso, que sintetiza nela própria o que eu chamo as duas culturas. Esta senhora, que pertenceu ao PEN durante muitos anos, com funções bastante importantes, num dado momento da sua vida afastou-se um pouco e voltou para nós. De sua formação inicial, esta senhora é formada no que antigamente se chamava Filologia Germânica. E, depois de ter tirado o curso de Filologia Germânica, resolveu formar-se em Medicina. Exerceu como médica e ela é o símbolo do que eu chamo as duas culturas, da humanística e da científica, que depois falarei. Esta senhora é absolutamente responsável por este livro. Como ela realmente esteve afastada e voltou em grande. Ela tem uma plataforma internacional de poesia, ela está em todo lado, é conhecida em todo o mundo como poeta. Maria do Sameiro, se calhar ainda mais no estrangeiro do que cá dentro, muito provavelmente. Escreve em diversas línguas e é uma pessoa verdadeiramente extraordinária. E eu, exatamente por saber disso, pedi-lhe colaboração. Traga-me os poetas de referência que conhece nas diversas partes do mundo
fundo, traga-os para o nosso livro. Para não ficar apenas nos nossos poetas internacionais que nos vêm na nossa mailing list habitual e portanto, que é fácil. Houve um dia que eu passei mais de 350 e-mails para todo lado, não é nada difícil, é só ter os endereços e responderam. Mas para além dos nossos associados internacionais do PEN, nós temos aqui muitos amigos do PEN e por isso eu a identifiquei como a ligação internacional do livro. Não é uma função dentro do PEN, é uma função dentro do livro. E, portanto, a doutora Maria do Sameiro Barroso tem a palavra, faça favor. E muito lhe agradeço uma vez mais essa sua presença. Boa tarde, muito obrigada a todos. Muito obrigada à professora Teresa Martins Marques, presidente do PEN Club, pela gentileza das palavras com que me introduziu. Portanto, eu sou realmente médica e poeta, e escritora e tradutora e pronto, e se calhar ainda vou ser mais coisas, porque isto eu, com a idade, não melhoro, pioro, não é? Cada vez faço mais coisas, portanto, isto é assim mesmo. E foi com muito gosto que eu trabalhei para este livro. Portanto, esta crise desencadeou uma série de livros a nível internacional sobre a pandemia, sobre o Covid, e eu achei uma excelente ideia que, para comemorar o centenário do PEN, se fizesse aqui em Portugal uma grande antologia, e, portanto, convidei com o maior gosto, enfim, as pessoas que vocês podem ver. Este tempo que vivemos de pandemia é realmente um tempo de grandes desafios, portanto, porque de repente surge um agente que é desconhecido e que, portanto, como é desconhecido, não é de todo desconhecido, porque o coronavírus, portanto, o SARS-CoV-2, portanto, é um parente de outros vírus já conhecidos, mas na realidade não se apareceu e não se sabia exatamente qual era a sua, portanto, exatamente o que era, para já, em termos bioquímicos, e depois também não se sabia como é que o vírus se iria comportar. E a primeira reação das pessoas em todas as pandemias é negar o problema. Isto não aconteceu só agora connosco, isto acontece sistematicamente na história. Em 1909, Ricardo Jorge teve que sair do Porto quando diagnosticou, e muito bem, a peste, porque isto implica, não é? Os lockdowns, fechar os confinamentos, implicam, portanto, perigos económicos, não é? Gastos muito grandes que as pessoas não querem, a menos só mesmo quando veem que é preciso, é que as pessoas, enfim, reconhecem. Portanto, isto é normal. No início acha tudo que isto é uma constipação, até que se percebe que não é, e na realidade os próprios cientistas não sabem exatamente do que estão, o que é isto, que vírus é este. Embora se conheça outros coronavírus semelhantes, na realidade ninguém sabia qual é que ia ser o comportamento deste vírus. E também não se sabia muito bem qual era o grau de contagiosidade. Parecia já ser um vírus bastante contagioso, mas não se sabia exatamente por que vias. E, portanto, quando surge uma pandemia, surge exatamente porque surge um agente infeccioso desconhecido, que as pessoas não sabem, com o qual as pessoas não sabem lidar, porque não sabem até que ponto é que ele é infeccioso e como é que se transmite. Se é de pessoa a pessoa, se é por intermédio de ratos, como é o caso da peste negra. E, neste caso, também, só este ano se percebeu que era
pelas micropartículas, né? E no ano anterior, quando isto começou, andava tudo a limpar as superfícies, quando afinal se provou que as superfícies era uma forma residual. Mas isto é assim mesmo, quando aparece um novo agente, isto é um grande desafio, isto provoca o quê? Provoca uma insegurança e coloca-nos todos numa situação de fragilidade enorme, porque na realidade nem os especialistas sabem. Os especialistas e as pessoas de ciência têm que ir estudar. E, como devem compreender, estes estudos não são fáceis de fazer, não se fazem assim de um dia para a mão. É preciso tempo, é preciso, enfim, fazer todos os testes e os exames e pronto. E depois não há meios diagnósticos. De qualquer forma, nesta pandemia, nós tivemos grandes vantagens em relação à pandemia anterior, que foi há 100 anos, que, enfim, já tivemos, portanto, medidas de suporte muito melhores para as pessoas que, percebeu-se, obviamente, que era um vírus respiratório, e também foi assim que apareceu a gripe espanhola em 1918. Mas nessa altura, realmente, todas as pessoas que apanhavam a forma grave da doença, que era a pneumonia, morriam, porque não havia suporte, não havia medidas de suporte, não havia cuidados intensivos, não havia ventiladores, não havia sequer oxigénio. Portanto, não havia os antibióticos para tratar as infecções secundárias que muitas vezes complicam estas infecções pelos vírus respiratórios. Portanto, nesse aspecto, e por acaso já me lembrei do Amadeu, até porque estou a fazer um livro sobre história da medicina e há um capítulo sobre a gripe espanhola e o Amadeu. E realmente o Amadeu de Sousa Cardoso, nesta pandemia, teria sobrevivido, porque teria sido internado, teria sido ventilado, a menos que tivesse, pronto, um azar muito grande, porque também houve pessoas jovens que morreram desta pandemia, mas a menos que fosse esse o caso, portanto, ele teria perfeitamente sobrevivido. Portanto, nós, de qualquer forma, temos vantagem em relação às pandemias anteriores. Temos já umas medidas de suporte muito mais desenvolvidas do que no passado. Temos também uma capacidade diagnóstica e uma capacidade de desenvolver testes e vacinas que não tínhamos há 100 anos e muito menos em todas as outras pandemias, que começam já em 2000 a.C., portanto, em Mari, portanto, há já registros de que havia uma doença contagiosa que obrigou a fechar, a isolar as cidades. Portanto, mas o facto de isto ser conhecido da humanidade há tantos anos não quer dizer... As pessoas aprendem alguma coisa, mas depois, quando surge um agente novo, fica tudo no zero, porque ninguém sabe como é que se vai comportar o vírus e qual é que vai ser a resposta terapêutica adequada para lidar com a situação. Felizmente, as coisas estão, neste momento, bastante equilibradas. Somos o país com mais nível de vacinação e com este nível de vacinação nós não vamos ter grandes problemas. Neste momento já estamos na fase da pandemia dos não vacinados e são os países que não têm ainda pessoas suficientemente vacinadas que estão a sofrer. Agora, isto teve um impacto muito grande nas pessoas e, nomeadamente, na literatura e na poesia. Porque nestas alturas de insegurança, de incerteza, de medo, ninguém sabia efetivamente o tempo que isto ia durar, se iríamos sobreviver, se a doença ficaria crónica. Ninguém sabia, realmente ninguém sabia, nem os especialistas. E de modo que isto causou, depois no meio disto tudo também houve uma desinformação muito grande. No meio disto tudo, a literatura e a poesia realmente surgiram a nível mundial como uma grande resposta. Uma resposta portanto, quando as pessoas de resto estão, enfim, aflitas e quando não há soluções, tipicamente nos congressos médicos, quando está tudo bem, quando há respostas, tratamos assim, tratamos assado e tal, e está tudo bem e não há problemas nenhuns. No entanto, quando se chega aos congressos de cuidados paliativos,
paliativos, portanto, não é possível iludir a morte. Não é possível evitar a morte. E o que é que surgem nesses congressos? Inevitavelmente aparecem todas as medidas para minorar o sofrimento das pessoas na última fase da vida, mas inevitavelmente surgem os poemas, surgem os autores literários, surge a grande literatura. Isto é assim mesmo. E, portanto, numa situação destas, seria inevitável que houvesse o que aconteceu, que foi um maior interesse pela literatura e pela poesia. E porque, por um lado, portanto, gerou-se ao nível mundial, portanto, uma onda de solidariedade, uma onda de resistência. Queremos viver, queremos sobreviver ao vírus. Tal como em Auschwitz, portanto, se Adorno diz, es ist barbarisch nach Auschwitz zu schreiben, portanto, é bárbaro escrever poesia depois de Auschwitz. Também é verdade que existe um livro no Museu de Auschwitz com tudo o que foi recolhido dos prisioneiros, e muitos deles dizem: se vivi, foi porque consegui escrever. Portanto, o próprio ato de escrever, portanto, estou vivo, escrevo, e o facto de escrever ajuda as pessoas a sobreviver. E foi isso que aconteceu. E neste cenário eu fiquei realmente muito feliz que a professora Teresa Martins Marques tivesse esta ideia de comemorar o centenário do PEN, que é, portanto, há de resto também um movimento a nível internacional de poesia e de paz, a favor da paz, portanto, porque que no fundo são os grandes conceitos do PEN Club Internacional, não é? Portanto, é promover o entendimento entre os povos, mantendo a diversidade das suas línguas e das suas culturas. É possível entendermos-nos todos, mantendo a nossa individualidade. O mundo é muito grande, mas há espaço para todos. E é preciso que nos saibamos respeitar e conviver uns com os outros. E, portanto, esta mensagem internacional, que vai muitíssimo bem no PEN Club, portanto, foi muitíssimo bem recebida pelas pessoas que eu convidei, e, de resto, eu acho que, enfim, eu colaborei apenas, não me custou absolutamente nada, e acho que, todo o louvor vai para a professora Teresa Martins Marques pela iniciativa, pela ideia de ter organizado esta antologia que, portanto, abre os caminhos, portanto, para o mundo, dialoga com o mundo, e só posso dizer que, da parte das pessoas que convidei, se sentiram, apesar de haver muitas antologias sobre este tema, no qual a maior parte destes poetas participaram, eles se sentiram extremamente honrados com esta participação. E, portanto, o PEN Club, que alguns não conheciam, ficou muitíssimo... Portanto, as pessoas ficaram com uma opinião excelente do PEN Club e da poesia portuguesa, e sentem-se muitíssimo bem por estar nesta antologia, e, portanto, muitos parabéns. Muitíssimo obrigada, Maria de Salmeira. Conforme viram, nós tivemos realmente a médica e tivemos a poeta, a pessoa que de facto nos ajudou imenso. E é claro que o livro tem na capa dois organizadores, o meu nome e o nome da Rosa Fina, que já tiveram o gosto, penso eu, de ouvir com a sua bela voz a apresentar o texto da nossa
a professora Teresa Sousa de Almeida. A Rosa Fina teve uma tarefa muito, muito, muito difícil, que foi a centralização em computador de todos estes textos, o que é fácil de imaginar os problemas que aquilo lhe deu e que ocorre. Houve, inclusive, um caso que ele sabe quem é, que ficou de fora porque realmente o texto desapareceu naquele momento e é muito complicado. Numa futura edição, que eu acredito que possamos fazer, será incluído e ele sabe de quem eu estou a falar neste momento. Também já tentei compensar a falha pedindo, e está já a ser feito, a tradução dos seus poemas para árabe, numa antologia que também andamos a organizar sobre a poesia portuguesa. E alguns dos poetas aqui presentes, eu já estive a olhar para eles, para os poder convidar nesse sentido. Ou seja, há campo para tudo. Há campo para tudo. O nosso Maria João Cantinho, premiada, acabou de chegar agora, o nosso doutor Silvestre Lacerda, pelos vistos atrasou-se, e eu tinha um pedido para lhe fazer, mas faço-lhe, mesmo não estando ele a ouvir. E era para transmitir o nosso agradecimento à Senhora Ministra da Cultura, que, muito embora não tenha podido subsidiar este livro, mandou um texto que abre e do qual me apraz citar e agradecer as seguintes palavras que ela escreveu no pórtico. O PEN Clube Português tem desenvolvido um trabalho da maior importância, não só na prossecução da missão da sua casa-mãe, mas também na promoção e valorização dos escritores de língua portuguesa dentro e fora do nosso espaço geográfico. Claro que lhe ficamos muito agradecidos, até porque estes prémios que nós acabamos de dar vêm, efetivamente, do Ministério da Cultura, através da DELAB, mas é um trabalho que nós agradecemos, que não poderíamos fazer sem ela. Quanto aos agradecimentos propriamente deste livro, disseram várias vezes que a minha, Teresa Martins Marques, não foi a minha ideia. A ideia veio de Mário Cláudio, que um dia me telefonou e disse: Teresa, nós não poderíamos fazer um livro com os nossos colegas espanhóis, que estão aqui perto? E eu disse: sim, podemos fazer um livro com os nossos colegas espanhóis e já agora com os nossos colegas do resto do mundo. Eu suponho que ele deve ter pensado que eu tinha mais olhos do que barriga, se me permitem a expressão popular. Mas eu sabia perfeitamente que eu tinha a Maria do Sameiro ao meu lado e sabia que o PEN Internacional tem um sistema de divulgação que permitia perfeitamente fazer um livro maior. Claro que ele ficou surpreendido, não contava com isso, mas a primeira foi dele. Eu pensava realmente fazer um livro no centenário do PEN, mas ainda não tinha pensado o quê, como, que tema, etc. Quando me surgiu esse telefonema do Mário Cláudio, pois, claro, só foi mesmo comunicar à direção, a direção acolheu. Aliás, devo dizer que tudo o que se tem passado no PEN se passa sempre com todos os elementos da direção, todos, sem exceção, mesmo os suplentes, que por vezes até deram colaboração bem visível, e acolheram imediatamente a ideia. A questão que se punha era fazer um livro grande, fazer um livro curto. O livro curto pressupunha convites identificados, o livro maior, depois lançávamos ao coletivo e o que viesse nós aceitávamos. Portanto, a única diretriz que foi dada foi o respeito pelas 3 páginas e cada um escolheu o género literário no qual se sentia mais à vontade e foi o livro que nós temos aí. Portanto, resta-me agradecer também a José Manuel Vasconcelos, eu não sei se ele chegou a vir, está aqui, José Manuel Vasconcelos, que também me trouxe muitos poetas franceses e italianos e que muito ilustram este livro. Também não posso esquecer os revisores da direção do PEN e também para aqueles que não pertenceram à direção, como Ernesto Rodrigues, presidente da Assembleia Geral, Ana Diogo, aqui presente, e Luís da Cunha Pinheiro, também não sei se já chegou e que vinha atrasado, e que ajudaram extraordinariamente neste projeto. Mas é claro que o agradecimento maior vai para os 272 participantes deste livro, 105 portugueses,
167 estrangeiros, num total de 58 países. Também, conforme se observa nos textos de abertura, este projeto foi acarinhado pela então Presidente do PEN Internacional, Jennifer Clement, que foi Presidente desde 2015 até o mês de setembro último, e que em 100 anos foi a primeira Presidente feminina do PEN Portugal. Foi substituída por um cavalheiro, que esperamos que realmente continue esse trabalho. Mas então, além do centenário do PEN, como já disse o nosso anfitrião e de uma forma tão interessante, comemoramos este ano o centenário da Seara Nova, e eu tenho que referir com muita pena o que se segue, mas tenho que o referir, que em má hora se viu maltratada no Expresso de 9 de outubro ao atribuir falsamente a um ceareiro o vergonhoso papel de informador da PIDE. Graças à intervenção de 2 elementos do PEN, por acaso o Presidente da Assembleia Geral, Ernesto Rodrigues, e esta vossa amiga, a verdade foi reposta, e libando tal labéu o poeta antifascista açoriano Pedro da Silveira, e mostrando que era realmente o informador da PIDE Duarte Guzmão, que se apropriara do seu apelido e nome sob forma de pseudónimo. O Expresso, na edição seguinte, através da pessoa que fez, de facto, este erro, que foi o António Valdemar, lamento imenso, um homem experimentado, mas que efetivamente fez isso, veio dizer que se enganou, usou efetivamente a informação, sobretudo que Ernesto Rodrigues tinha recolhido, sem lhe citar o nome. 2 nomes ficam ligados à fundação do PEN Internacional, e um deles já foi referido pelo nosso anfitrião, que é o da escritora que o idealizou, a Catherine Scott, e do seu primeiro presidente, John Galsworthy, Prémio Nobel em 1932, que muitos de nós recordam da saga da família Forsyth. É o autor da família Forsyth. Catherine Scott, que nós nos habituámos a chamar a mãe do PEN, concebeu esta ideia, e este aspecto não é assim tão sabido, como prolongamento de uma outra organização destinada a jovens escritores que ela tinha já fundado na primavera de 1917, com o nome de Tomorrow Club. O PEN, como já disse, está hoje em mais de 100 países, é a maior e mais importante organização mundial de escritores, empenhada na defesa da liberdade de expressão, bem como dos direitos e valores humanistas consignados, como citou o nosso anfitrião, na Carta do PEN. Terei que vos dizer que Jennifer Clement foi então agora substituída por um escritor turco e britânico, de nome um pouco impronunciável, que vou tentar dizer corretamente, chamado Baran Samnes. Temos esperança de que este escritor leve realmente os ideais de justiça e liberdade cada vez mais longe. Mas foram os valores de liberdade que faltaram em Portugal durante o Estado Novo que fizeram gorar várias tentativas de criação do PEN. E foi necessário esperar pela Revolução de 25 de abril de 74 para que um grupo de 24 dos mais prestigiados escritores portugueses, entre eles Miguel Torga, José Gomes Ferreira, Sofia, Virgílio Ferreira, Jacinto Prado Coelho, José Cardoso Pires, Manuel Alegre, que era o mais novo do grupo, pudessem finalmente fazer uma petição de adesão ao PEN Internacional em 15 de novembro de 1974. Pena que tenham demorado 2 anos a fazer a escritura, mas fizeram. E essa escritura viria a ser depois publicada no Diário da República de 26 de maio de 1979. Portanto, quando nós falamos há quanto tempo temos o PEN, depende se contamos a partir da sua aceitação no PEN Internacional ou se na Constituição dele em Portugal. E é a lição dos fundadores que temos tentado seguir, não deixando de morrer o sonho inicial que nos últimos anos vinha estiolando por falta de inovação. Temos hoje um PEN mais forte. Registámos mais de uma centena de novos associados nos últimos 3 anos. Antes da pandemia, em 2019, reunimos cerca de 400 pessoas nas nossas atividades de leituras públicas e conferências. É nosso entendimento que as instituições culturais só se justificam se forem interventivas, mobilizadoras, úteis à comunidade. O PEN encontrou a sua melhor expressão
ao sair do círculo restrito dos associados, como se verifica neste livro, conseguindo mobilizar outros elementos ativos da vida cultural. É porque é necessário chamar toda a gente. As tiranias procuram amordaçar a palavra, conforme afirma o escritor latino-americano Sérgio Ramírez, Prémio Cervantes de Literatura. Para ele e para nós, o papel dos escritores e artistas é a defesa do direito fundamental da liberdade através da arte da palavra. Não podemos fechar os olhos ao que se passa na Bielorrússia, em Myanmar, em Cabul e noutros países amordaçados. Diariamente chegam-nos e-mails desses lugares protestando contra os governos tirânicos. Quero apenas lembrar o que se passa na Bielorrússia. As autoridades bielorrussas desencadearam uma repressão brutal após as eleições presidenciais de 9 de agosto de 2020. Sob a batuta de Lukashenko, foram arbitrariamente detidas mais de 35 mil pessoas, muitas delas sujeitas à tortura. Desde julho deste ano, intensificaram-se os ataques implacáveis contra os jornais independentes, detendo dezenas de jornalistas e fechando mais de 100 organizações de direitos humanos da sociedade civil, incluindo o Centro PEN bielorrusso, que eu aproveito para homenagear. É esta a peste autoritária que todos nós, democratas, devemos combater. Muito já foi dito e bem dito sobre este livro, Os Dias da Peste. Quero apenas acrescentar que, na realidade, é o livro das duas culturas, a humanística e a científica, já que reúne escritores, médicos e biólogos sob a mesma batuta. E quero fazer uma especial homenagem ao seu editor, Guilherme Valente, e ao doutor aqui presente, que é membro do PEN, editor e colaborador. Como, aliás, Guilherme de Oliveira Martins também é um colaborador do livro. E essa homenagem a Guilherme Valente, editor da Gradiva, que num texto publicado na coluna Opinião, do suplemento 1000 Folhas, do Público, de 10 de janeiro de 2008, e que eu recortei, manifestava a sua indignação pela cultura exclusivamente literata. Dizia ele, que dominava os meios de comunicação e a atividade cultural portuguesa, limitando a sua diversidade. E peço ao Dr. Begonha que lhe transmita esta homenagem que nós lhe fazemos aqui. A reação de Guilherme Valente era motivada por um inquérito do 1000 Folhas, de 3 de janeiro de 2004, que fez a 29 personalidades sobre as leituras que tinham feito em 2003. E o resultado incidia sobre 22 literatos, digo isto sem nenhuma conotação pejorativa, uma filósofa, uma socióloga e apenas 5 cientistas. Concluía Guilherme Valente sobre o domínio asfixiante da cultura literata e dos intelectuais literários no suplemento dos livros de um dos mais importantes jornais de referência portuguesa. Pois, e foi o literato Miguel de Unamuno que disse que a ciência é a mais íntima escola de resignação e humildade, porque nos ensina a inclinar-nos diante dos factos aparentemente mais insignificantes. É um literato que faz homenagem aos cientistas. Os literatos e os cientistas não devem estar de costas viradas, e este livro prova-o de várias formas. Este livro e as pessoas que o apresentam, cada uma de seu ramo cultural. A título de exemplo, e muitos outros eu poderia dar, aconselho a peça literária e de cunho profundamente científico, que é o texto escrito a 4 mãos, da autoria de 2 médicos aqui presentes, que usam o apelido Pinto Bessa, e que, ironicamente, entram no espírito de Yersinia, da peste, a dar conselhos ao neto Sarskov. É um texto interessantíssimo que reúne, de facto, as duas culturas, que, pelo menos ao nível da divulgação, não têm de viver de costas voltadas. E é preciso que C.P. Snow deixe de ter razão e que haja cada vez mais letrados a saber enunciar o segundo princípio da termodinâmica e cada vez mais científicos a lerem do Eastland. Herbert Spencer bem avisou que, cito, aqueles que nunca se ocuparam da ciência não tiveram acesso à 10ª parte da poesia que os rodeia. Chamo Fernando Pessoa
que colocou na voz de Álvaro de Campos o melhor exemplo da reunião das duas culturas, aliando a matemática à escultura, como calculam, é o célebre "O binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo". O que há é pouca gente para dar por isso. Creio que Pessoa quis responder a Marinetti, que entendia que um automóvel de corrida era mais belo do que a vitória de Samotrácia. Pessoalmente, gosto mais da formulação de Pessoa. Mas a comparação do binómio de Newton com a Vênus de Milo não é apenas artística e se lhe posso chamar uma comparação de tipo metafórico, porque se a metáfora não é comparação, ela é também científica. E por isso demonstremos a todos aqueles, e há muitos aqui na sala que se ocupam de Pessoa, demonstremos. O binómio de Newton é realmente belo, pela harmonia simétrica com que se dispõe os seus elementos, pela elegância da sua construção, que usa o triângulo de Pascal, e basta meterem no Google e vão ver o triângulo de Pascal, onde qualquer desses elementos pode ser obtido de forma simples, à custa das linhas anteriores, juntando assim a simplicidade à beleza visual, porque as linhas deste triângulo formam capicúas. Portanto, o binómio de Newton, matemático, é realmente harmonia, beleza formal, simplicidade na construção. São os 3 vetores a adicionar à sua enorme importância como instrumento básico em matemática. É importante que os letrados, as pessoas de letras, saibam que, efetivamente, Fernando Pessoa estava a usar uma formulação científica e não apenas literária. Platão, no Filebo, chega à conclusão que aquilo a que chamamos beleza sensível deve consistir em pura forma. Linhas, pontos, medida, simetria são os elementos constitutivos do belo. Na obra As Leis, ele acrescentará a harmonia e o ritmo, no que respeita à beleza da música. Ritmo também da poesia, ou harmonia das formas escultóricas ou dos números, quer traduzam a música das esferas pitagóricas ou a simetria do binómio de Newton. O poeta cientista António Gedeão quis fazer realmente essa diferença, dizendo, com ironia, postulados e leis e lemas e teoremas, tudo o que afirma e jura que diz que sim, teorias, doutrinas e sistemas, tudo se escapa ao autor destes poemas, a ele e a mim. O belíssimo livro O Ilimitável Oceano. Neste livro, o poeta-engenheiro Eugênio Lisboa coloca uma hipótese, e não por acaso lhe chama hipótese. Estes versos: solenes brisas avisam, quem já ouvi-las não sabe. Nas brisas que nada pisam, fulgor de vida não cabe. Maria de Sousa, que foi minha querida amiga, bióloga e também poeta, disse-me que em biologia, na investigação do conhecimento da vida, as brisas trazidas são quase ventos e não são as da física e a das catástrofes nucleares. Esses quase ventos desvanecem as nuvens que ocultam o terreno do conhecimento estabelecido. Em tempos negacionistas, convém não esquecer que o progresso é a luta da ciência contra a superstição. A leitura que nos traz a biologia é uma porta aberta para a esperança de novos caminhos a desbravar pela ciência e pela poesia nos dias da peste. Muito obrigada. Tem a palavra o nosso anfitrião para fechar a sessão. Apenas para vos agradecer a todos e dizer que o PEN Clube de Portugal honra-se muito de poder ter reiniciado estas suas atividades presenciais, olhos nos olhos, desta maneira. Muito obrigado a todos.